Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de temperatura, calor e efeito estufa. Então, na passada a gente falou sobre alguns aspectos de calor, temperatura, equilíbrio térmico, a gente falou sobre alguns equipamentos que são essenciais para medir temperatura e hoje a gente vai dar continuidade falando de alguns outros aspectos, certo? Então, começando com os processos de propagação de calor. As mudanças de energia térmica de uma região de maior temperatura para uma de menor temperatura pode ser processada de três maneiras distintas, ou seja, dá para a gente propagar, melhor, dá para o calor ser propagado a partir de três métodos diferentes, que é a condução, convecção e irradiação. O primeiro deles, a condução térmica, ele é o processo mais simples, então veja só, ele é um processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partículas para partículas em um meio, ou seja, quando a gente tem um material que ele encosta em outro material, ele consegue reter aquele calor. Por exemplo, a gente toca o dedo numa panela quente, a gente está encostando dois materiais, no caso seria o meu dedo e a panela quente, e a gente está transmitindo aí calor, a gente tem uma condução térmica. Então, existem alguns materiais que eles conduzem mais e outros conduzem menos. Os que conduzem mais, eles são chamados de condutores térmicos, que são materiais nos quais o processo de condução de calor é acentuado, ou seja, ela é maior. A gente tem, por exemplo, os metais. Então, por isso que normalmente a gente realiza, ou melhor, a gente utiliza para fazer alimento, cozinhar alimento, panelas de metais, já que eles são ótimos condutores térmicos, ou seja, eles aquecem muito rapidamente. Consequentemente, a gente tem outros materiais que eles são opostos, eles são chamados de isolantes térmicos. São materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor, como é o caso da madeira e do isopor, que eles quase não transmitem ou absorvem com muita dificuldade o calor, certo? Convecção térmica. Esse é um pouquinho mais complexo, então preste atenção. Convecção térmica é um processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação das massas líquidas ou gasosas que alteram sua posição no meio devido à diferença de densidade. Ou seja, quando a gente muda a temperatura do objeto, a gente está mudando a densidade desse objeto. Ou seja, eles passam a circular em um determinado ambiente. Então, daqui a pouco a gente vai ver que isso acontece com os fluidos. Ou seja, se eu aqueço a água, naquele momento que eu estou aquecendo a água de baixo para cima, em um fogo, aquela água que vai estar sendo aquecida, ela vai mudar a sua densidade, ou seja, ela vai começar a mudar de sentido. Então ela vai estar mudando, é como se ela estivesse saindo de baixo indo para cima e a de cima indo para baixo. Então a gente tem uma corrente de convecção, que daqui a pouco a gente vai entender melhor. As transmissões de energia por convecção, elas só ocorrem em materiais fluidos, como eu comentei, que são casos de líquidos e gases. Por exemplo, ele é um fenômeno cíclico, no qual formam-se correntes de convecção, como eu também já comentei com vocês, ou seja, o fluido mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. Então veja aqui os exemplos. Eu trouxe o exemplo do congelador e o exemplo de uma chaleira. Então, a refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água em uma chaleira, acontece por corrente de convecção. Na chaleira fica mais interessante a gente conseguir identificar, visualizar, mas em ambos acontece basicamente a mesma coisa, só que um a gente está trabalhando com gás e outro a gente está trabalhando com líquido. Então aqui, ó, quando eu aqueço essa água aqui, que ela começa a aquecer mais rapidamente do que a água que está mais aqui nas laterais, essa água ela rapidamente muda um pouco a sua densidade e sobe, e aquela que está mais em cima, ela muda de lugar, então começam essas correntes de convecção, certo? As brisas que acontecem nas regiões litorâneas, elas podem ser explicadas pela existência também de correntes de convecção. Então a gente tem correntes de convecções que são opostas durante o dia e durante a noite, já por esse motivo de que normalmente durante o dia, digamos que de manhã a atmosfera, o ar está mais quente do que o solo e à noite o solo está mais quente do que o ar. Então a gente tem essa diferença de temperatura, ou seja, em um determinado momento, a parte superior, no caso a superfície, ela vai estar, a superfície não, no caso a atmosfera, ela vai estar meio que aquecendo o solo, e em outro momento o solo vai estar aquecendo a atmosfera. Então é como se a gente tivesse essa troca de calor, realizando essa convecção térmica, certo?
O outro tipo de troca de calor é a irradiação térmica. Esse é um processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sobre a forma de ondas eletromagnéticas. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. Então, a gente tem dois tipos de ondas. A gente tem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são ondas que se propagam não necessariamente só com matéria, ou seja, conseguem se propagar no vácuo. Se a gente pensar, por exemplo, a voz ela só se propaga onde tem matéria, ou seja, se eu chegar lá no espaço e der um grito, ninguém me ouve, porque a voz ela não consegue ser transmitida em ambientes que não tenha matéria, ou seja, ela não se propaga no vácuo, então ela é um tipo de onda mecânica. Já as ondas eletromagnéticas, como é o caso da luz, ela consegue se propagar no vácuo, já que a luz do Sol, por exemplo, ela consegue chegar até nós. Então, a irradiação térmica ele é um tipo de onda eletromagnética e, inclusive, o mesmo exemplo que eu utilizei para a luz, a gente tem o Sol aí como uma fonte desse tipo de energia, desse tipo de troca de calor, já que a gente consegue receber esse calor que vem do Sol passando pelo vácuo, pelo espaço no caso, e chegando aqui até a Terra, certo? Então, a energia do Sol, que viaja no vácuo e aquece o planeta Terra, é transmitida a partir de irradiação térmica. E isso é um probleminha, já que a irradiação que o Sol traz para a Terra, ele pode causar diversos danos à nossa à vida no planeta, de modo geral. Então, para isso, existem alguns fatores que eles conseguem controlar essa irradiação térmica para que a gente consiga ter vida no planeta. Então, para entender isso, a gente vai falar um pouquinho sobre uma estufa. Então, alguns materiais como vidro e plástico, eles dificultam a passagem de radiação térmica, ou seja, a passagem de calor. Que é uma forma de transmissão de calor por meio de radiação eletromagnética. Mas permite a passagem de luz, então por isso a maior parte das estufas elas possuem cobertura de vidro ou de plástico. Ou seja, as estufas que ali estão sendo cultivadas alguns materiais, algumas plantas ou algo do tipo, elas apresentam uma cobertura de vidro ou de plástico porque elas conseguem permitir a passagem da luz, mas elas conseguem absorver um pouco do calor. Então, ali a gente forma o que a gente chama de um efeito estufa. E o efeito estufa ele acontece também no planeta Terra, já que a gente tem uma atmosfera que tem vapor de água e gás carbônico, por exemplo. Então, o que é o efeito estufa? A presença de vapor de água e gás carbônico faz a atmosfera reter grande parte das das ondas emitidas pelos objetos da superfície da Terra. Esse efeito é fundamental para que a Terra tenha uma temperatura média adequada. Ou seja, eu vou trazer esse outro slide, ou melhor, não é nisso aqui ainda, no próximo. Daqui a pouco eu trago ele para vocês entenderem. Quando a gente cria na superfície da Terra uma camada de vapor de água, de gás carbônico, a gente consegue ter como se fosse um efeito de uma estufa mesmo, como se fosse uma camada de vidro ou de plástico que vai conseguir reter o calor, então impede que boa parte dessa irradiação térmica ela chegue no planeta, mas que ainda assim a luz consegue passar, certo? Então o efeito estufa ele consegue criar uma temperatura ideal naquele determinado ambiente. Ou seja, é como se nosso planeta fosse uma estufa e com isso a gente tem uma temperatura média adequada no planeta, graças a esses gases que estão rodeando a nossa atmosfera. Então, a preocupação dos cientistas é porque as atividades humanas estão aumentando muito esse efeito. Ou seja, a gente está como se fosse uma estufa que começa a aquecer com muito e muito mais tempo, já que a gente está tendo agora uma grande produção de gás carbônico, por exemplo. É como se a gente estivesse aumentando essa estufa, a gente estivesse potencializando ela. Então, de um fenômeno benéfico e essencial, o efeito estufa poderá se tornar um efeito catastrófico. Então vejam só, era essa imagem que eu queria trazer para vocês. O efeito estufa é quando a gente tem, normalmente, né, explicando de outra perspectiva, a gente tem que essa energia que vem tanto da superfície da Terra, como também vem do Sol, faz com que a energia que chega nessa camada, que chega nessa atmosfera, que chega nesses gases, ela consiga reter. Então, se a gente tem uma retenção maior, uma retenção muito grande dessa energia, nosso planeta ele consegue aumentar de temperatura, fazendo com que a gente fique como se fosse um forno mesmo. Então, a estufa, dependendo da situação na qual ela esteja, na qual
na situação na qual ele esteja naquele determinado momento, então faz com que a temperatura ela comece a passar de um adequado para um pouco prejudicial para as plantas. Então, a estufa ela precisa ser adequada e ser realizada, ser estruturada de forma adequada. Então, é como se o efeito estufa, que é um efeito benéfico para o planeta, é o que faz o nosso planeta ele ter vida, com os efeitos da humanidade, ele está acabando sendo prejudicado, formando como se fosse um forno ao redor do nosso planeta. Então, a atmosfera da gente está como se fosse um forno, já que consegue absorver, essa absorção de calor está sendo maior do que deveria. Então, como é que isso acontece? Em uma perspectiva vindo diretamente dos raios solares, da irradiação térmica. Então, no primeiro passo, para a gente conseguir entender, a radiação solar ela atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece, ou seja, então a gente vê na perspectiva que os raios eles chegam aqui na superfície da Terra e esse vapor de água, esses gases que estão aqui na atmosfera, ele consegue reter esse calor e aquecer a Terra. Então é aí que a gente começa o efeito estufa, que é um efeito benéfico. B. Parte da radiação solar é refletida pela Terra pela Terra e a atmosfera de volta ao espaço. Ou seja, então outra parte dessa energia, dessa irradiação, dessa radiação térmica que vem do Sol, ela bate bate na atmosfera e ela é refletida pela Terra e vai de volta para o espaço, como se fosse um espelho. E outra parte, nessa letra C aqui, ó, parte da radiação infravermelha, que no caso é o calor, ela é refletida pela Terra, mas não regressa ao espaço. Ou seja, a Terra consegue refletir, mas ela meio que, quando ela sai da superfície da Terra e ela volta, nossa camada de gás, de vapor, de água, ela consegue reter esse calor novamente. Então, novamente, parte dessa radiação, parte desse calor, ela é refletida pela Terra, mas não regressa ao espaço, pois ela é refletida de novo e absorvida pela camada de gases do efeito estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Então a gente vê que esse processo, quando de forma adequada, quando de forma controlada, ele é benéfico para o planeta para manter essa temperatura ideal que nós precisamos para a Terra ela conseguir ter vida. Só que com o aumento da emissão de gases, com alguns efeitos que são provenientes de atividades humanas, estão aumentando essa densidade de gás, fazendo com que a gente tenha uma retenção maior de calor, fazendo com que essa estufa ela meio que se intensifique, formando uma estufa de maior intensidade, ou seja, fazendo com que nossa Terra ela esteja retendo mais calor do que deveria, certo? Então é basicamente assim que funciona o efeito estufa, e porque isso é tão necessário a gente entender para conseguir compreender como as atitudes erradas do ser humano podem afetar negativamente a vida do planeta, certo, gente? Então, aqui a gente encerra esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco sobre esses três aspectos de temperatura, calor e efeito estufa, e que tenham gostado, certo? Então, a gente encerra aqui o conteúdo e próxima aula a gente já entra com conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.